Muito bem, Central Podcast da X-Play TV. E hoje a gente tem um assunto aqui que é um bate-bola super rápido de um assunto muito importante. E eu quero saber do Fabiano Vergani, que está participando aqui com a gente, e também do professor Renato Cavion, mas primeiro do Vergani. Tá. O que é CX para ti? É uma pergunta? É uma pergunta. O que é CX? CX? Tua câmera tá lá, ó. Ah, ali? Ali. CX. Isso aí. Vai fazer essa pergunta para um caxiense? Essa é fácil. É de 1 milhão essa pergunta? Pode ser, de uma espiga de milho, tu quer dizer, né? De 1 milhão. Caxias do Sul, né, meu? CX é Caxias do Sul, não é isso? Abreviatura? É, seria CXS, eu acho, a abreviatura. Ah, não? Não é. Ah, é. Quem vai te explicar isso aí tá aqui do nosso lado. Professor Renato Cavion. Ele? Mito. Fala, Cavion. O que é CX? Caxias do Sul? Pode ser também, né? Também, né? Exato. Mas dentro da nova realidade com foco do cliente, é uma abreviatura, né? O CX de Customer Experience, ou seja, a experiência do cliente, né? É uma abreviatura. Ah, o C e também de CX é a Customer. abreviatura. Exatamente. Cliente. E o X de Experience. Experience. Olha só, vivendo e aprendendo. Obviamente, nos últimos 3 anos, eu já tô com as orelhas bem vermelha de tanto que o Cavion me deu aulinha de CX, né? Essa brincadeira aqui no nosso central do podcast da X-Play, estar recebendo o Renato Cavion, uma pessoa que a gente tem uma admiração enorme por ele, né? E falar de Custom Experience para começar 2023. O cliente no centro de tudo. Exatamente. Foco do cliente. Foco do cliente. Não é no cliente, Cavion? Não, já foi. Já foi, porque a evolução empresarial dos negócios no passado era foco no produto, uma vez que a disponibilidade de produtos eram muito limitadas, né? Vamos ver assim, Cavion, tu trabalhaste na Marco Polo. Sim. No passado, então, a Marco Polo tinha foco no cliente dela, ou seja, foco no produto. Tinha foco no produto que vendia para a Visat. Hoje, se é foco do cliente, o cliente da Marco Polo é a Visat, o cliente da Visat são os passageiros, é Exato. isso? Olha aí, do cliente. Foco do cliente é o seguinte, no passado, foco no produto, onde o produto era o rei. Depois foi foco no cliente, foi onde eu me formei, inclusive fiz meu mestrado em São Paulo, na Getúlio Vargas e tal, e estudei muito tempo. Foco no cliente era como eu levar o melhor que a empresa tem através de uma pesquisa e vou convencer o cliente de que ele precisa comprar o meu produto que eu tenho disponível. Entendi. E quando fala-se foco do cliente, eu tenho que entender as dores do cliente. Olha só. Para criar uma solução para o cliente. Então é foco dele para cá, não é daqui para lá. Eu tenho que ouvir muito mais o cliente e criar soluções de acordo com as dores dele, né? Moré, nosso maior vendedor aqui da X-Play, tu conseguiu entender foco do cliente. Aproveitando, como a gente falou no nome da Marco Polo, falamos também no nome da FGV, que o professor falou, que estamos aqui no prédio também, inclusive dividindo, compartilhando com a FGV. Vamos lá vender para Marco Polo um patrocínio, vamos botar aqui Marco Polo e FGV é fácil, é só descer um andar aqui e fazer venda. Então tá, vejam que bacana, eu sou um vendedor, eu adoro essa área de varejo, varejar. O professor Cavion é uma pessoa que realmente nos inspira, que nos ensina muito. E hoje, para o Vergani, ele é um dos maiores especialistas, um dos 10 brasileiros. Aqui em Caxias, certamente o número 1, número 3, para a gente não ser tão prepotente, no estado, fica entre os 5 com certeza. Empresas que a gente tanto conhece aqui da região, precisam, todas as empresas, focar nos desejos do cliente. No mundo digital, o cliente hoje é rei, né? Porque ele tem esse cara na mão, ele alcança... Tá empoderado, ele ficou muito empoderado. Ele alcança o seu concorrente em um clique. Sim. Né? Em uma teclada aqui. Ele toma decisão. Então, o Cavion ajuda as empresas, você ajuda as empresas a tratar com carinho esses clientes, para que esses clientes tenham, de certa forma, um amor pela marca, exatamente como
o sonho de todos é ser uma Apple, né, para os clientes, não é isso? Perfeito. E uma das variáveis extremamente importante é a empatia pelo cliente, entender o cliente. Essa empatia é extremamente importante. E existe muitas novidades chegando, não só através do 5G, que vai também criar muita, eu diria, inteligência nos produtos e a relação do produto com o próprio cliente também, mas que vão precisar transformar a visão da empresa com o mercado e o mercado com a empresa. E dentro disso também, eu estou escrevendo meu livro agora, focado, inclusive... Tem que fazer um podcast só sobre esse livro. Já está convidado, nesse exato momento, vamos fazer. Vamos lá, professor. É uma visão bastante avançada, eu diria, que o título do livro, mais ou menos, é a empresa quântica humanizada, uma vez que os stakeholders que fazem parte do ecossistema de cada empresa precisam estar presente em todos os momentos da vida da empresa, desde o investidor, o fornecedor, o cliente, os colaboradores da empresa, os intermediários. Tem que ter um equilíbrio muito grande para que, de fato, inclusive a natureza precisa entrar dentro desse contexto, uma vez que nós estamos... através dessas novas gerações que estão chegando, eles estão valorizando o produto, a natureza, os seres, as pessoas de forma totalmente diferente, e é necessário botar tudo isso em consideração também. Então, o futuro ele está chegando transformado, ele não é mais do mesmo, ele é mais, mas bem diferente, né? Não, bem legal. A gente tinha aqui... estávamos recebendo o Renato Cavion aqui na X-Play, veio tomar um cafezinho com o Vergani, a gente veio apresentar aqui esse espaço que a gente acabou de inaugurar, né? O espaço podcast que está disponível a todos, em especial dos amigos. Chegando aqui para apresentar a ele, estava o time aqui, o Lorenzetti, Chimia, né? Querido Chimia, um doce de pessoa, Chimia. Isso, o slogan do cara. Slogan do cara. O nosso... italiano Moreira, o Moré, né? Que de cameraman agora ele está pilotando aí uma mesa digital. Meus parabéns dessa evolução. E o Portela aqui possivelmente fez alguma gravação no dia de hoje, voltando de férias. Nós não podíamos deixar de conversar com o Renato Cavion. Gostaria que tu finalizasse aqui dizendo como tu conheceu o Renato Cavion, porque foi no dia que eu lhe conheci. Você já me conhecia de Caxias, etc. Trabalhava na Rádio Caxias, outro grande parceiro e amigo, mas tu me conheceu num dia e nesse dia lá estava o Cavion, nós estávamos lançando algo aqui em Caxias. Lembra-se disso? Muito, muito, porque é aqueles dias que tu acorda, tu escova os dentes e tu não sabe o que vai acontecer, porque a maioria dos dias são assim, né? Assim mesmo, né? Então, a única coisa que eu sabia é que eu tinha uma pauta para fazer na Bitcom. Eu já conhecia a Bitcom porque tinha sido cliente. A Ana foi lá no Esplanada vender lá internet pro pessoal. Ex-colega lá da Bitcom, trabalha lá até hoje. Querida Ana. E aí eu fui conhecer de fato a Bitcom, a estrutura da Bitcom, e fiquei encantado em 2 momentos. No primeiro, do anúncio da parceria com a Claro TV, que eu achei algo assim... Você, enquanto repórter da Rádio Caxias, foi lá fazer uma cobertura desse momento. Deste lançamento da Claro TV mais Bitcom, uma TV. Empresa nacional com uma empresa local. E aí, conheço pessoalmente o Vergani, eu já tinha ligado para ele, feito entrevista, que no rádio a gente pega o telefone, liga e já faz aquela entrevista rápida, né? Mas daí eu pude conhecê-lo. E numa das falas dele, ele diz... E conheceu o Renato Cavion. Exatamente. Caxiense, naquele momento... Que eu não sabia. Executivo, diretor nacional da Claro TV. Eu não sabia que era caxiense, porque tinha outras pessoas do centro do país, e daí você havia comentado naquele momento, né? Mas o que me chamou a atenção é uma parceria para que a gente possa promover também os conteúdos locais. E naquele momento eu disse, poxa, eu estava num momento de vida também de escolhas. E daí eu disse, que interessante, né? Ter uma empresa aqui em Caxias do Sul que está pensando diferente das outras. Porque eu conhecia todas as outras. Algumas por ter trabalhado e outras por estar no meio de comunicação. Mas eu sabia que também não era comunicação. Eu sabia que era algo além da comunicação. E o Vergani me levou para fazer um tour pela Bitcom. E aí eu me encantei, porque eu sou um entusiasta de tecnologia. E aí eu vi lá
data center próprio, uma estrutura super bem organizada, o varejo da Bitcoin também. Então, tudo aquilo me encantou e daí eu disse pro Vergani, quem sabe a gente não toma um cafezinho? Ele disse, olha, eu vou viajar, quando eu voltar eu te chamo. Trocamos o número e eu digo, esse cara nunca vai me chamar. Imagina, né? O CEO da empresa com tantas franquias e com tantos projetos, e ele me chamou e a gente tá hoje aqui no podcast lembrando isso, mas... Foi num dia de semana, né? Foi um dia de semana que Foi vocês no depois sábado foram... de manhã que tu veio me visitar, Cavion, sabe aquelas minhas de sábado? É. Ele teve que ir lá no sábado de manhã. Já começa por aí, né? Tu quer falar comigo? Vamos ver se tu vem mesmo. Sábado de manhã. Sim. E aí? E aí eu peguei folga naquele sábado porque eu tinha trabalho para poder ir lá. E aí a gente conversou sobre uma ideia de conectar aquele momento que era de ter conteúdo local. Mas ainda não tinha a plataforma. Eu sentia, e aí até hoje a gente fez uma reunião hoje com o time que o Vergani falou. Teve uma frase nesse dia que tu comenta que eu disse. Sim. Que em uma palavra em específico começa com a letra H, que o Cavion, em todas as suas falas, ele diz, né? Tu lembra dessa fala? Com a letra H? É. Humanizar. Sim, sim. Então comenta sobre essa frase, que eu já lhe vi dizendo algumas vezes, porque aquilo já era fruto dos ensinamentos do Cavion ao olha só que Pupilo legal. Vergani. Lembra dessa frase? Como Sim. é que foi o contexto? Anotando ali o que estava sendo falado para redigir a minha matéria. E o Vergani, então, ele sai um pouco do padrão ali do discurso de receber as pessoas, que ele recebe muito bem as pessoas, e ele diz, pessoal, por favor, não me chamem de empresário, porque eu sou um empreendedor de pessoas, eu empreendo em pessoas. E aquilo, nossa, né, que diferente. Geralmente os empresários, eles vão falar só das empresas, não vão falar das pessoas. E ele falou por várias vezes essa questão e a palavra humanizar saiu na minha manchete aquela vez, né? Então, uma forma de humanizar esse conteúdo todo. E chamava atenção a postura do Vergani. E olha que legal, né? Passado esse tempo, tu faz uma homenagem pro teu mestre, né? Porque todo mundo fala de B2C, B2B, B2B2C, e o Cavion já fala há mais de 5 anos de P2P. P2P não é porta a porta, é pessoa para pessoa. Humanização, né, Cavion? Isso, e inclusive esse livro aí, que é a empresa quântica humanizada, é exatamente onde a era pós-digital, pessoal, mas o que era essa? A era pós-digital é a era humana. As pessoas serão os astros da evolução, são as pessoas. P2P. Que legal. E esse contexto de trazer as pessoas, empatia. E eu só queria agregar um pouquinho, dentro do que tu está colocando, Vergani, que eu me lembro um pouco daquela ocasião também, mas eu conheço um pouco a tua história também. Mas eu fiquei muito tempo fora daqui, né? Eu morando aqui, porém, 28 anos, quase 30 trabalhando fora daqui. Então, os meus conhecidos eram muito mais do passado do que do presente, né? E eu tive que, ao retornar agora após pandemia para Caxias, eu tive que meio que refazer os meus contatos. Ciclo de amizade. As relações, o network. Exato. E o Vergani foi uma pessoa fundamental. Legal. Na minha volta para cá, conheci muitas pessoas do bem. Que legal. Que quem me apresentou foi tu e a própria Alessandra também, que foi me apresentando, abrindo as portas na minha própria cidade, mas que vocês têm um relacionamento excelente e que me trouxe e facilitou muito a minha vida. Ajudou bastante essa minha nova fase. Eu estou numa nova fase, uma vez que eu tive que me reinventar, né? Até porque faz tempo que eu nasci, né? Então eu tenho que fazer uma reinvenção, repaginar cada X tempo, né? E eu até quero te agradecer porque várias pessoas que hoje fazem parte até dessa nova rede, desse novo momento, a nova rede, foram informados ou aproximados através do Vergani, né? Finalizo aqui citando uma palavra em relação ao que o Cavion está dizendo aqui, que ele está devolvendo o agradecimento, pois ele mais me ensina com certeza do que eu repasso a ele.
mas um outro grande mestre chamado Ézio Salles, diretor jurídico da Florence, um grande mestre, outro irmão mais velho, né, que não sei por que ajuda o Vergani, graças a Deus, ele uma vez me deu uma aula sobre reciprocidade, né, que a gente deve dar, dando que se recebe, não é isso? Então, tá tudo dentro da física quântica, isso. Você dá as coisas com o coração, com a mão esquerda, você tudo que recebe, sai volta pra ti. Tu tem que devolver, então, isso é reciprocidade. O Cavion falou há pouco, né, que pós-pandemia, a era do computador, da inteligência artificial está voltando à humanização, os humanos, porque na vida, como diz a física quântica, eu não sou especialista, tudo é cíclico, né? Então tá bom, que venha 2023 perfeito, bastante humanizado. Obrigado pela visita, Cavion, uma honra aqui. Obrigado. Moré, Chimia, Portela está recebendo, a gente brincou aqui, mas sem falta modéstia, ele realmente, não vou dizer a palavra mito, já disse, mas ele é uma referência de Caxias para o Brasil. Obrigado por tudo que tu fez e continua fazendo por nós. Muito obrigado. Obrigado. E vamos falar do livro e também já vou dar um spoiler, que é uma coisa que me chama muito a atenção do Cavion, que é o currículo dele. Vai ter uma aula de currículo para muita gente que acha que sabe fazer currículo. Eu tomei essa aula dele e é fantástico. Então é só para deixar aquele gostinho para a edição completa aqui do nosso podcast. Obrigado, gente. E eu aprendi o que é CX. E dá pra fazer uma outra sigla de CX também. Caxias Experience. Olha ali. Vamos lá, um abraço. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Prazer.